Boa noite! Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em Mateus capítulo 5 e versículo 43 ao 48, que diz assim: Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não o fazem? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Essa palavra ela é muito bonita e ao mesmo tempo é uma palavra que causa muito temor no nosso coração, porque não é um pedido fácil. A palavra vai dizer que nós ouvimos: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aí o versículo 44 diz: Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos nos afastar do molde do mundo, da forma que o mundo vive. E é uma coisa que parece óbvia, mas na verdade a gente acaba cedendo, acaba deixando acontecer, a gente acaba se deixando influenciar pelo nosso ambiente de trabalho, a gente acaba deixando influenciar pelos amigos da escola, a gente acaba se deixando influenciar pelas pessoas que a gente vê no telefone, o conteúdo que a gente consome. Mas a palavra do Senhor sempre nos chama a viver de forma diferente. A palavra do Senhor nos diz: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformai a vossa mente pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo transformar o nosso modo de pensar todos os dias, né? Não é um dia só que ele vai fazer uma transformação e milagrosamente a gente vai mudar o nosso jeito de agir, de pensar, de falar, mas é uma transformação diária. Nós precisamos diariamente escolher, rejeitar o padrão do mundo e adaptar-nos a um novo padrão, ao padrão do céu, ao padrão bíblico de viver. Então, é por isso que a palavra diz: olha, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Porque no mundo é assim que nós aprendemos. A gente aprende a reciprocidade. E essa palavra, ela é bonita, ela é coerente na nossa cabeça, só que quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente precisa colocar um limite nessa reciprocidade. Porque o que é a reciprocidade? É você oferecer aquilo que você está recebendo, é você tratar da forma que você está sendo tratado. Mas a palavra vem nos oferecer um novo padrão de relacionamento: amar quem não está amando a gente, orar por quem está torcendo contra nós. E aí isso causa um impacto muito grande no meu coração, na minha mente, e acredito que na mente de qualquer pessoa que lê esse versículo, porque não é aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Sabe, quando a gente começa a seguir esse versículo, a gente é taxado de bobo, a gente é taxado de trouxa. Nossa, mas essa pessoa te trata assim, 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 e é assim que você vai retribuir, fazendo bem? Nossa, você teve a oportunidade de entregar aquela pessoa e não entregou? Sabe, muitas vezes na escola, quando eu era menor, eu não tinha muitos colegas, eu normalmente era excluída um pouco, assim, e assim, eu mesma me excluía, né?
Não é que as pessoas não gostavam, me rejeitavam, me perseguiam, não, mas eu via ali como que era e eu me excluía, sabe? Tinha coisas que eu não queria me misturar, porque eu sabia que se eu tivesse ali dentro daquela roda, eu ia fazer as mesmas coisas, eu ia falar daquele jeito, eu ia pensar daquela forma. E assim, os meus pais sempre me ensinaram que tem rodas que não são pra gente. Então, às vezes assim, eu queria fazer uma amizade, eu queria me aproximar, mas quando eu me aproximava, quando eu fazia amizade, eu via o jeito que conversavam, que agiam, eu sabia que aquilo não era o estilo de vida que Deus tinha pra mim. Então, eu me mantia fora das rodas o máximo possível, era de poucos amigos e sempre tentava agir da forma certa, né? Porque a gente não é perfeito, a gente tenta seguir os passos de Jesus. E muitas vezes, pessoas que implicavam comigo, coisas assim, às vezes eu tinha a oportunidade de, sei lá, entregar essa pessoa e fazer com que ela fosse prejudicada também, e eu não fazia, eu não tinha coragem. E aí me perguntavam, mas por quê? Por que você é boba desse jeito? Nossa, fulano falou assim com você, por que você não respondeu à altura? Por que você não falou? Sabe? E é a palavra que pede pra gente fazer dessa forma. E é muito complicado a gente tentar seguir a Bíblia estando rodeados, né, por um padrão totalmente diferente. Mas é algo que a gente precisa assim, se esforçar. Como eu disse, não vai acontecer da noite pro dia, mas é uma transformação diária, uma renovação diária. E quanto mais a gente der espaço para o Espírito Santo, quanto mais a gente renunciar aquilo que a gente acha que é certo e deixar com que Deus nos guie, mais automático vai ser, mais isso vai fluir dentro de nós, porque o Espírito Santo vai nos ensinar. E eu acho legal que aqui a palavra diz, e orem pelos que perseguem vocês. A palavra diz, amem os seus inimigos, só que ela faz uma ressalva. Ela diz, orem por aqueles que perseguem vocês. Inimigos pode ser muitos, mas aqueles que perseguem é pior, porque além dele não torcer a favor, ele ainda torce contra. Você entende que às vezes a gente enxerga assim, inimigo como uma pessoa que não está a favor. Quando a gente fala assim, ah não, isso daqui é um inimigo, a gente pensa num inimigo, assim, numa figura de inimigo, a gente pensa em alguém que não está a favor. Mas quando a palavra fala aqueles que perseguem vocês, é aqueles que além de não estar a favor, ainda está contra, ainda está pelejando para fazer a gente cair. Então é um nível de inimigo pior. E aí, não vai dizer só para amar, vai dizer para orar por essa pessoa. E eu entendo que a oração aqui, ela não muda simplesmente o ambiente exterior. Ela muda primeiramente dentro de nós. A oração, ela mexe dentro do nosso íntimo. Quando a gente ora pelas pessoas que nos perseguem, quando a gente apresenta elas a Deus, e não é assim, Senhor, repreende, faz mal para aquela pessoa, não é essa oração. A oração que fala aqui é a oração para a libertação dessa pessoa. A oração para Deus transformar a vida dessa pessoa. Sabe, quando fala ore por aqueles que perseguem vocês, é sobre a gente orar pedindo para que Deus mostre a maravilhosa luz dele para essa pessoa que está pelejando para ver a gente se dar mal. É a gente orar e falar, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa que está me perseguindo, Pai. Me ajuda a passar por essa situação, que essa pessoa encontre a sua luz, Pai, que ela encontre a sua salvação, que o caminho dela, meu Pai, seja convertido, que ela saia das trevas que ela está passando. Mas essa oração, ela não mexe somente no exterior, ela mexe no nosso coração. Porque a oração, ela tem o poder de nos libertar da mágoa.
A oração, ela tem o poder de nos libertar do rancor. Então vai causar uma transformação de dentro para fora. Sabe, muitas vezes nós não vamos ter poder para mudar o cenário. Nós não vamos ter o poder para mudar as pessoas ao nosso redor. Mas a oração tem o poder de nos mudar por dentro. Então nós precisamos perseverar na oração. E aí vai dizer que isso vai demonstrar que nós somos filhos de Deus. Porque nós precisamos refletir o amor perfeito do Pai. Tanto é que aqui no último versículo vai dizer: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Muitas vezes eu já ouvi assim: nossa, a gente não precisa ser perfeito também, sabe? Querendo guardar aquele pecadinho de estimação, aquela mania que a gente tem e não quer abrir mão disso. E aí a desculpa é: também eu não preciso ser perfeito. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a vontade do Pai é que a gente se aperfeiçoe a cada dia mais. E isso a gente não vai fazer olhando para o nosso próximo, olhando para o pastor, olhando para o ministro de louvor. A gente vai se aperfeiçoar olhando para Jesus, sabe? Muitas vezes a gente ouve assim: não, mas você está querendo ser muito perfeita, você é muito perfeitinha. Mas é isso que Deus nos ordena. Parece ser uma palavra pesada, parece ser um fardo muito pesado para nós. Mas é por isso que nós temos o Espírito Santo. Porque é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é Ele que nos ajuda nas nossas dificuldades. E a vontade do Senhor é que a gente aprenda todo dia. Pode ser que a gente ainda morra imperfeito, mas nós temos que estar buscando a perfeição em Cristo, porque Cristo foi perfeito, e se nós estamos aprendendo com Ele, a tendência é que a gente se aperfeiçoe a cada dia. Mas eu não consigo amar quem me machuca. Aperfeiçoe a cada dia. Mas eu não consigo perdoar aquela pessoa que fez aquela barbaridade comigo. Se aperfeiçoe a cada dia. Sabe, mas eu não consigo deixar certas coisas seculares. Se aperfeiçoe a cada dia. Sabe, é um processo. A gente vive 50, 60, 70 anos. Tem gente que chega aos 100 anos. Então, nós temos muito tempo para nos aperfeiçoar. Então, que a gente busque isso, sabe? A gente, muitas vezes, está inserido em certos ambientes, em certos ciclos de amizade, e aí a gente quer comparar a nossa evolução com a evolução das pessoas ao redor. E se a gente estiver no mesmo nível que elas, ou assim, um nível considerado um pouco acima de intimidade, de leitura, a gente já acha que está no máximo. A gente já acha que não precisa evoluir mais. Não, vixe, eu já tô boa. Sabe, toda vez que você estiver num ambiente que te deixa muito confortável, que faz você se sentir muito perfeito, o Senhor vai te tirar desse ambiente. Porque o Senhor não quer que a gente se sinta confortável para estagnar. Deus não quer que nós nos sintamos confortáveis para estagnar. Guarde essa frase no seu coração. Deus não quer que nós nos sintamos confortáveis o suficiente para estagnar. E é por isso que o Senhor está constantemente nos tirando da zona de conforto. Porque Ele quer que nós, a cada dia, subamos o nosso nível de intimidade, o nosso nível de fé. Então, guarde essa palavra no seu coração nesta noite. Que o Senhor sempre quer que nós cresçamos, que a gente evolua, que a gente se aperfeiçoe no amor dele, que nós possamos aprender todos os dias com o amor de Jesus. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas infinitas bênçãos derramadas. Obrigada, Pai, pelo sustento que o Senhor coloca sobre as nossas mesas.
Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós queremos, meu Pai, te pedir perdão neste dia por tudo aquilo que a gente faz, Pai, que não agrada o teu coração. Nós queremos te pedir perdão, meu Pai, pelo rancor, pela mágoa que nós carregamos, meu Deus, por tanto tempo. E hoje nós queremos entregar isso aos teus pés, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda a amar, Pai, os nossos inimigos, a abençoar, Senhor, orar por aqueles que nos perseguem, Deus, porque não é fácil, meu Deus. Quantas vezes a gente quer, meu Deus, agir da mesma forma que a pessoa, entregar na mesma moeda, mas não é isso que o Senhor nos ensina, Pai. Então tem misericórdia de nós, aperfeiçoa, meu Deus, o nosso espírito, aperfeiçoa, meu Deus, o nosso amor, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos contigo, meu Pai. Cada dia, meu Pai, mais próximos daquilo que o Senhor espera de nós. Não deixe, meu Pai, que a gente se sinta confortável para ficar parado, meu Deus, para estagnar, para não evoluir mais espiritualmente, meu Pai, para não cultivar mais o dom que o Senhor colocou em nós, meu Deus, de forma alguma, Pai, mas que a gente venha cultivar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, que a gente, meu Pai, procure estudar a Tua palavra, orar, saber, meu Deus, aquilo que o Senhor espera de nós e buscar isso com todas as nossas forças. Como o salmista diz, Pai, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa todos os dias da minha vida, Pai. Então nós não queremos simplesmente te pedir para aperfeiçoar, meu Deus, a nossa vida, mas nós queremos também buscar esse aperfeiçoamento em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!